Olá! Hoje o nosso grupo vai falar sobre os osteócitos, então vem com a gente! Osteócitos, quem são eles? São células do tecido ósseo que são achatadas com complexo Golgi pouco desenvolvido e pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Os osteócitos são células encontradas no interior da matriz óssea, ocupando as lacunas das quais partem canalículos, no qual sua principal função é a manutenção da matriz óssea, e sua morte é seguida por reabsorção da matriz. Diferenciação e especialização. Células precursoras do tecido adiposo humano depositam um mineral de fosfato de cálcio na sua matriz extracelular, expressam marcadores do RNA mensageiro e proteínas osteoblásticas. Então, o tecido adiposo consegue criar uma fonte para a aquisição de células precursoras. Os osteoblastos, osteócitos e células de revestimentos estão localizados a nível da camada interna do periósteo e da medula óssea, na linha osteoprogenitora. Estas células osteoblásticas são responsáveis pela formação, reparação e remodelagem do tecido ósseo. Elas possuem grande capacidade de diferenciação, podendo originar vários tipos celulares, como osteoblastos, condroblastos, mioblastos, fibroblastos e adipócitos. Histologia e sua morfologia. Os osteócitos emitem prolongamentos que estabelecem contato por junções comunicantes com outros osteócitos. Cada lacuna possui somente um osteócito. São células que ficam dentro da matriz celular, dentro de lacunas. Eles possuem uma espécie de perninha, que são projeções de membrana que passam pelos canalículos, que é através desses que o osteócito consegue se comunicar através das junções comunicantes que ficam na sua projeção de membrana, passando pequenas moléculas e íons entre si. Essa célula tem um formato achatado que vai lembrar uma amêndoa, de baixo metabolismo e são muito importantes para a manutenção óssea, sendo que a sua morte é acompanhada pela reabsorção da matriz. Tipos de variações celulares. Os osteoclastos são células multinucleadas, móveis e ramificados. São importantes no processo de remodelação óssea, destruindo áreas lesadas ou envelhecidas da matriz óssea. Se originam de precursores mononucleados provenientes da medula óssea. Frequentemente, nas áreas de absorção de tecido ósseo, encontram-se porções dilatadas dos osteoclastos colocados em depressões da matriz, conhecidas como lacunas de Hall-Ship. Já as células osteoprogenitoras são células indiferenciadas que podem se diferenciar em osteoblastos se necessário. Os osteoblastos são células jovens em constante atividade que estão mais concentrados em ossos que estão em formação ou em regeneração óssea. Eles sintetizam a parte orgânica da matriz óssea e participam da mineralização da matriz. Eles possuem a osteonectina, que facilita a disposição do cálcio, e a osteocalcina, que estimula a atividade dos osteoblastos. Uma vez aprisionado pela matriz óssea, o osteoblasto passa a ser chamado de osteócito. Os osteócitos, por sua vez, estão em menor atividade e estão mais concentrados em ossos já formados. Organelas e estruturas subcelulares. Os osteócitos são células achatadas e, por esse motivo, as estruturas de algumas de suas organelas são reduzidas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso e os lisossomos. As células de osteócito contêm 2 núcleos e a cromatina do núcleo é condensada. Falando um pouquinho de suas funções, os osteócitos não produzem matriz óssea, mas são fundamentais para a manutenção da mesma, uma vez que após a sua morte ocorre a reabsorção dessa mesma matriz. A outra função é a de comunicação. Essas células destacam-se por serem menores que os osteoblastos e por possuírem prolongamentos citoplasmáticos. Esses prolongamentos serão responsáveis por levar a informação de um osteócito para o outro ou até mesmo para células que possuem revestimento ósseo. Esta complexa rede de comunicação também é responsável por nutrir outros osteócitos. Lembrando que, por ficarem presos na matriz, eles não se permitem a difusão de substâncias. Para chegarmos até o osso formado, é necessário entender seus componentes. São eles, partes inorgânicas e orgânicas. Nas partes inorgânicas, nós temos componentes como potássio, cálcio, magnésio, entre outros. Estes irão constituir 65% da matriz óssea, e a junção do cálcio com o potássio irá formar a hidroxiapatita, que trará rigidez e força para o osso. Já na parte orgânica, o que mais estará em abundância é o colágeno do tipo 1, que constituirá 35% do nosso osso, tendo como função trazer flexibilidade, tal flexibilidade que fará com que nossos ossos
sejam um pouco resistentes a quedas e traumas. Particularidades da divisão celular. Quando os osteócitos ficam retidos na matriz celular, as projeções citoplasmáticas de cada célula diminuem. Então, os canais onde os prolongamentos estavam servem de comunicação entre uma lacuna e outra. Os canais constituem uma complexa rede responsável pela manutenção e vitalidade da matriz óssea. Também é através desses canais que as substâncias nutritivas e o gás oxigênio chegam às células ósseas. Os osteoblastos não possuem uma particularidade de divisão celular, já que sua nomenclatura muda de acordo com o seu lugar de atuação. Rotas metabólicas. Os osteoclastos absorvem o tecido velho. Os osteoblastos recompõem com o tecido novo. Após a maturação dos osteoblastos, eles se transformarão em osteócitos, que farão parte do tecido que já se encontra maduro e pronto para desempenhar todas as suas funções. Como citado anteriormente, funções de comunicação e reestruturação da matriz óssea. Espero que tenham gostado e um agradecimento meu e de todos nós do grupo. Obrigado!